trazer alguns exemplos do que está acontecendo. Os Estados Unidos, nesse momento, segue aí firme e forte com as suas empresas de tecnologia. A OpenAI, que é aí a criadora do ChatGPT, está planejando investir basicamente, né, usar 125 vezes mais energia. Tem uma capacidade de 125 vezes maior em 8 anos. Imagine, por quê? Você precisa de muita energia. Porque são muitos computadores. Pensa o seguinte, são vários computadores ligados ao mesmo tempo para conseguir te dar aquelas respostas que você pergunta para o ChatGPT. Mas inteligência artificial não é só isso. Então, quanto mais poder de processamento, mais você consegue extrair e colocar para andar. A Renato fala, né? Até 2033, a OpenAI projeta consumir 250 gigawatts de energia. É mais do que a Índia usa hoje e quase metade da matriz dos Estados Unidos. Seria como erguer dezenas de Angra 3 em menos de uma década. Dezenas, não é uma, não, são dezenas. A revolução da inteligência artificial pode não ser decidida por algoritmos, mas pela capacidade de garantir energia em escala. Tu pode ter o melhor algoritmo do mundo. Tu tem capacidade energética para entrar nessa treta? O Brasil, refém de compromissos ambientais e da lógica de que sua função é apenas preservar e não produzir, assiste do fundão da sala, enquanto a empresa privada já se organiza para disputar energia no nível de países inteiros. Aí tu vai pro Brasil. Tá tendo julgamento supremo, né, para saber se pode construir a ferrogrão. Aí o Amazônia Azul, que mudou de nome agora para Logística e Infraestrutura, comenta. No Brasil, ONGs e o partido do PSOL, né, tentam impedir uma ferrovia que reduziria emissões e descarbonizaria a matriz de transporte. Já a China, que construiu todas as ferrovias necessárias, chega a cobrir um rio inteiro, sem que uma ONG sequer questione. A China, como está aqui, está colocando enormes fazendas solares na água. Por quê? Porque quer usar a terra para agricultura. E no Brasil, tu não pode nem construir ferrovia. Estados Unidos expandindo o seu potencial energético. A China também. O Brasil você conhece. E aí tu vê isso aqui também. O governador da Califórnia, que estava ali chorando em relação ao Trump, aparece com a Marina Silva. Nessa linha. Tá tudo resumido aqui, ó. Brasil ignora Trump e fecha acordo com Califórnia para energia limpa. Brasil e Califórnia fecham um acordo climático, desafiando políticas de Trump e fortalecendo energia limpa e mercados de carbono. Só que isso daqui não está restrito ao PT. A parceria entre os governos Tarcísio e Lula para capacitar municípios sobre mudanças climáticas. A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo lança curso para gestores municipais, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Tanta coisa, bicho, para gastar energia, tempo e dinheiro. Vai gastar com isso, Tarcísio? Tarcísio adora uma GNSG, hein? Para agradar o mercado. O estado mais industrializado do país, em vez de puxar o debate sobre energia, produção, desenvolvimento, reforça o mesmo discurso que trava a infraestrutura, encarece os investimentos e transforma o planejamento ambiental em ferramenta de controle político. Mas o que também... não, ainda tem esse aqui, ó. A turma dos Soros, patrocinando um caderno inteiro, né, sobre a democracia ateniense no New York Times. É assim que eles corrompem o sistema, metendo grana para defender a pauta deles por aí. Trump tá certo em investigar as atividades dessa organização, viu? Tem que passar o trator em cima. O que me traz grande alegria é que olhar o seguinte, o tempo tá passando, e por mais que a classe política no Brasil ainda esteja, sei lá, meio distante de um cenário ideal, a gente tem um projeto mais claro, uma coisa muito mais organizada, nenhum partido a gente tem, o povão tá se politizando. Ontem o Flávio Bolsonaro colocou uma fala e perguntou pro povo, o que é que o povo acha? Flávio Bolsonaro falou assim, ó, numa guerra, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você concorda? Responda aqui nos comentários. Aí eu fui ler os comentários. E a maior parte dos comentários estão discordando dessa fala. Gostei muito dessa do Moreira. Tenho que memorizar essa. Na guerra, sim. Na política, não. Na política, o inimigo do seu inimigo é seu concorrente. E isso passa por um problema. Muitas vezes, as pessoas ainda estão presas na ideia que quem comanda o Brasil é o PT. Sendo que o PT é só uma expressão do sistema. E como se a política fosse apenas dois lados. O PT de um lado e a gente do outro. E às vezes as coisas não são bem assim. Mas continuando. Aí a Flávia Fernando comenta, nem sempre. Porque o inimigo do seu inimigo não é seu amigo. É no máximo um aliado temporário que muito em breve poderá ser seu inimigo também. O MBL é um ótimo caso. Atsuki diz, não. Porque nessa guerra, o inimigo do meu inimigo continua sentando com o meu inimigo. Quer um exemplo? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tá ou não tá ainda? Sentadinho lá, feliz da vida. O Rueda. Falando que vai deixar o governo, mas não com reunião com Lula. Pelo amor de Deus. Presidente da Caixa, indicado por Arthur Lira do PP. Conversa mole. Rodrigo Maia se casando, tá todo mundo lá na casa do Rodrigo Maia, rapaz. A Anitta pergunta por que eu deveria concordar e coloca o Mourão como exemplo, que inclusive participou aí do golpe de 2022, né? Trazendo um recado da CIA. E continua. Petrópolis conservador. Nessa eu discordo. O inimigo do meu inimigo, quando não é meu amigo, continua sendo meu inimigo. E não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai tentar me ferrar junto com o outro. O 10.5
6.5 diz: o conceito ignora que as consequências ou objetivos de curto prazo raramente compensam os danos estruturais de longo prazo. O Vinícius diz: discordo. Análise extremamente simplória dentro de um contexto que pode ter milhares de variáveis. A Ana Raquel diz: não concordo. Inimigo é sempre, inimigo sempre. Traidor é traidor sempre. A Carolina diz: e foi assim que o MBL se juntou com o PT para tentar empichar Bolsonaro pai e estão pagando o preço da rejeição tem mais de 4 anos. A Manu diz, né? Essa fala é uma lógica de aliança temporária baseada em um objetivo comum contra um adversário. Mas essa união, ela não é sólida, já que as partes envolvidas podem ter outros interesses ou diferenças fundamentais que surgirão após a superação do inimigo em comum. O Altair também diz: nem sempre. Não li os outros votos, mas o inimigo do meu inimigo é meramente um possível aliado pontual, nunca meu amigo por exclusão. Não. Seu aliado de hoje será o inimigo de amanhã. No pós-guerra, depois das alianças, vieram a divisão do mundo, da Coreia, do Vietnã, e continua a disputa até hoje. A dona Virgínia: não, no máximo será um aliado na guerra, depois é cada um pro seu lado. A Cláudia Luca diz: qual a probabilidade desse aliado de ocasião ser um cavalo de Troia? Por fim, a Paula fala assim: não, meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo pode ser, no máximo, um aliado pontual e temporário, sem implicações de longo prazo, porque não tem lealdade. Aí eu peguei tudo isso, eu já estava comentando nos últimos dias bastante sobre antipetismo, união da direita e tudo mais, peguei as ideias, estruturei, e só para meu amigo ChatGPT dar aquela corrigida no português, e coloquei, né? A expressão o inimigo do meu inimigo é meu amigo parece prática, mas no fundo é simplista. Ela parte de uma lógica imediata, que enxerga apenas o curto prazo e ignora nuances, contradições e interesses de médio e longo alcance. Ao reduzir a disputa, a política e disputas de poder a um jogo de dois lados fixos, acaba abrindo caminho para alianças frágeis e cheias de incoerência. Se olharmos para o bolsonarismo, dá para ver claramente como essa lógica se provou um erro. Primeiro, alianças oportunistas e contraditórias. Na tentativa de enfraquecer o PT, abriu-se espaço para figuras e grupos que nunca tiveram qualquer sintonia com os valores da base. Esses aliados úteis logo abandonaram o barco ou até traíram quando a conveniência falou mais alto. 2. Perda de identidade e coerência. A união com qualquer um que fosse contra a esquerda acabou diluindo a pauta original. Questões centrais como economia, segurança, cultura e educação foram deixadas de lado em nome de brigas momentâneas. Isso gerou desconfiança até dentro da própria militância. Terceiro, fortalecimento de falsos aliados. Muitos se aproximam só para surfar onda, fazendo carreira em cima do bolsonarismo, mas, no primeiro sinal de custo político, eles se afastam. E alguns se tornaram inimigos ainda mais perigosos, justamente por conhecer os bastidores. Quarto e último ponto, miopia estratégica. O ditado esquece que o inimigo do inimigo pode ser ainda mais nocivo. Em vez de somar forças, o movimento acabou servindo de trampolim para quem só queria instrumentalizar a pauta. Resumindo, aplicar essa máxima sem análise crítica gera alianças frágeis, incoerência e vulnerabilidade política. No caso do bolsonarismo, virou um bumerangue. Em vez de fortalecer, abriu espaço para oportunistas que, no fim, ajudaram a enfraquecê-lo. Para encerrar o vídeo de hoje, a gente falar um pouquinho do Jair Messias Bolsonaro. A gente não tem uma Heritage Foundation, a gente não tem um projeto de país, mas a gente ainda tem Bolsonaro. Eu tava passando, agora já era meia-noite 16 pra vocês, não era de manhã pra mim, mas era de 1 e pouca da tarde pra mim. Aí o Grilo postou essa thread aqui de Bolsonaro, que é de maio de 2019. E aqui eu queria que você não só prestasse atenção no que Bolsonaro tá falando, não presta só atenção nisso, mas faz um esforço agora. Sério, por favor, te peço, faz um esforço. Onde você estava em maio de 2019? O que você pensava em maio de 2019? Faça um exercício de consciência. O quanto você compreendia sobre a política, em comparação ao que você compreende hoje. Faça essa reflexão. E veja quem era o presidente da República. O seu amado presidente da República. E reflita se lá atrás, quando ele tentava te acordar, tu estava ouvindo o que ele tentava te explicar. Porque eu tenho certeza, eu aposto dinheiro, que qualquer um de vocês, se fizesse exercício, vai falar, cara, se eu tivesse lido isso daqui em 2019, eu não teria tido a mesma compreensão que eu tô tendo agora. E isso leva àquela conclusão, né? Primeiro que o quão ruim era o time que tava aí pra ajudar o Jair. E segundo, né? O quanto a gente não soube aproveitar exatamente pela, sabe, por essa inocência, por essa falta de amadurecimento. Mas o Jair falava o seguinte, mal tinha começado o governo. E aí eu já olho isso daqui, né, inclusive pensando no contexto. O governo nesse momento já tava tendo dificuldade para colocar, a gente tava correndo o risco, em 2 semanas, de ver a MP que redefiniu os ministérios caducar e aí voltar para o que era na administração Temer, porque o Maia não queria pautar. Tanto que 15 dias depois, dia 26 de maio de 2019, a direita foi para as ruas pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A população ir para as ruas para apoiar o presidente eleito. O povo só ia para as ruas para pedir o presidente sair. Dessa vez foi diferente. Dessa vez o povo foi para falar, Bolsonaro, a gente tá aqui para te ajudar, cara. E o Jair falava assim, ó, infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria assim. Há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o futuro do país. A máquina é o que o Trump está tentando desmontar.
o Jair também estava tentando desmontar. A diferença é que quando o Trump agora tem a faca e o queijo na mão, barba, cabelo e bigode, porque tem maioria na Câmara, no Senado, gente habilitada como o Russ, um projeto 2025 debaixo do braço para dar um direcionamento, o Jair tinha um monte de doido ao lado dele. Que nem para redividir os ministérios ele estava tendo força. Procura, lê o que aconteceu na época. Se tu quiser um vídeo que eu tô abordando isso, olha o episódio exatamente 1500, dossiê histórico da direita. Eu tô comentando sobre isso. Hoje, graças a Deus, temos a internet, que possibilitou que a população pudesse observar mais de perto e ter maior influência nas decisões, como sempre deveria ter sido. Isso frustra qualquer pretensão ruim, por isso tentam desanimá-los a todo custo. Se tornou o maior obstáculo. O povo se tornou o maior obstáculo. O Brasil de sempre, com os velhos vícios, levou os brasileiros a uma situação caótica, com pobreza, violência e desemprego. O establishment, que é o de sempre, porque não sente as consequências de suas ambições. Nós vamos mudar o Brasil, porque não fazemos parte do establishment. Tu lembra ali no projeto 2025? Agora acho que vai fazer até um pouco mais de sentido. Eu fiz questão de reler o objetivo. O Kevin falando, o Trump tá vindo para chutar a bunda das elites, dos não eleitos. A nossa preocupação é com o americano médio. O mito faz e o Trump copia, né? Convenhamos. O mito faz e o Trump copia. Se tem um arrependimento, foi não ter passado dar mais pano pro Jair, viu? Também não sei nem que eu podia ter feito mais, mas com certeza todos nós poderíamos ter feito mais. Por isso precisamos, cada vez mais, que todos vocês estejam incluídos nesse processo. Cobrando, inclusive, no governo, não é cobrando, entendendo o que está acontecendo, não é cobrança maluca. E realmente procurar saber, se politizar, não é lavar a alma. Para de lavar a alma. Para. Compreender mais as coisas, os fenômenos, os eventos da política, conhecer pessoas, o seu histórico. Isso vale mais do que lavar a alma. Um discurso que desmonta, sabe? A hipocrisia da esquerda. Não, se politize. O Jair precisa de você. Ele esteve sozinho. Queremos reproduzir os valores da população brasileira e resgatar nossa identidade como nação. Ô, Grilo, se tivesse me mostrado isso aqui ontem, o tanto que a gente falou ontem, gente, da questão da nacionalidade, tanto é postagem do Olavo. O Jair, rapaz, o bicho sempre tem no lugar certo, é incrível. Tu assistiu o vídeo de ontem e o de anteontem, aquela parte lá falando de um projeto nacional que ela tá falando até de nacionalismo, o que o Paulo Figueiredo falando, vai, tá aqui revolta, coisa maior, que até botei um título ontem assim, de ironia, né, assim, de clickbait, falando, Paulo Figueiredo está atrasado 25 anos. Por quê? Porque o Olavo falou 25 anos antes. E lá já tava o Jair, velho. Mas tu sabe, quando eu penso em, hoje, quando eu penso em identidade como nação e a implicação disso, a importância disso, é totalmente diferente do que eu pensaria em 2019. Só assim juntos conseguiremos mudar de vez o futuro do Brasil. Por isso também ressalto a necessidade de garantir a liberdade, essa importante ferramenta que é a internet, para que nunca mais a população seja afastada do que acontece no cenário político brasileiro e outras liberdades sejam atacadas às sombras. Boa tarde a todos. E o Jair cumpriu. Mas ele fez tudo o que ele podia fazer para lutar pela liberdade desse povo. A liberdade de expressão na internet. Mesmo durante a era Lula. E todo mundo viu aí como a liberdade está ainda sendo atacada. E chegou na hora do vamos ver, os isentões, a Faria Lima, apertaram 13 e votaram nulo. E a gente tinha esse cara aí como presidente da República. Tínhamos esse cara como presidente da República, mas não presta. Não, o bom mesmo é o Lula. Isso é para os Estados Unidos dá uma certa inveja, né? Mas você vê, falta muita gente no Brasil. Mas o material, a essência da solução, a gente tem. A gente tem a essência da solução. A sementinha já foi plantada. E não vou ser assim, falar só o Jair. Cara, é um processo, nasceu hoje também. O Enéas tem uma grande participação nisso. O professor Olavo tem uma grande participação nisso. Pessoas que vieram antes também. É do Dom Pedro pra cá, gente. A gente tem que se encontrar com o país mesmo. Como diz lá o discurso do Eduardo, que segunda-feira de São Paulo, ele foi influenciado por mim, pelo Aldo Rebelo. A gente tem que se encontrar com o povo como nação, nos entender. Passado, presente, pra gente conseguir meio que manobrar aqui o futuro. É olhar pra história nacional, na sua amplitude mesmo, na sua complexidade. Olhar pra República Velha e entender. Pô, a gente tá comentando ontem, tá as pessoas eleitas sem fazer campanha, tava em Paris. Quantos de vocês sabiam disso? Sabe que a gente não conhece nossa história. E o Brasil, obviamente, já tomou medidas, porque é impossível você só tomar medidas que deram errado. Alguma coisa certa já aconteceu. A gente tem que conhecer. Temos que ir atrás. E precisamos do nosso projeto 2025, né? Que teria que chamar para 2026. Ou para 2020. Eles chamam de 2025, porque seria o primeiro ano do governo Trump, né? O governo Trump começa em 2025. Então nós teríamos que ser para 2027. Qual é o nosso projeto 2027? Qual direita vocês querem construir? Cobrar do Jair é fácil. Jogar pedra no Jair é fácil. Difícil é botar a mão na massa e ajudar, né? Difícil é botar a mão na massa e ajudar. Pois bem, eu termino com inveja branca, né? Aquela inveja boa. Mas com esperança, sabe, dias melhores. Eu olho pra população, quando o Flávio Bolsonaro pergunta, eu venho ler a resposta do povo e falo, pô, bicho, o povo tá se politizando, sabe? Devagarinho, dia após dia, o povo tá entendendo mais como as coisas funcionam. Todos nós. Eu vou ficar